Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias aí do Vascão, cara. Hoje o Vasco finalmente apresentou oficialmente o nosso treinador Ramon Dias. Falou sobre diversos temas, entre eles aí a situação de reforço. Vamos falar dessa apresentação do nosso novo treinador, também vamos falar de jogadores que estão saindo do Vasco, como que está essa situação. Também vamos falar do Carlos Palácio, jogador que pertence ao Vasco, que está lá no Colo-Colo. Vamos trazer também aqui novidades quanto ao Lanzini e também sobre o Franco Fagundes, além também do reforço que o Vasco está trazendo para a lateral esquerda. Tudo isso e muito mais. Hoje tem muita coisa para a gente falar, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, hoje o Vasco apresentou oficialmente o nosso novo treinador, o Ramon Dias. Chega aí com a grande esperança do torcedor vascaíno que ele seja meio que um salvador da pátria e tire o Vasco da zona do rebaixamento e evite o 5º rebaixamento na história do Vasco, né? O Vasco hoje está na 19ª colocação com apenas 9 pontos conquistados. A missão é muito dura. O Ramon Dias sabe que o momento atual não é nada fácil, é muito complicado, mas ele mesmo assim topou o desafio, acreditou na diretoria do Vasco, né? Com certeza a diretoria do Vasco deve ter prometido o mundo para o Ramon Dias aceitar vir treinar o Vasco. Porém, o que a gente está vendo hoje é que a situação não é bem assim, né? Poucos dias de fechar a janela de transferências, o Vasco não consegue mais contratar reforço, né? Nenhum jogador mais está querendo jogar no Vasco. E o Ramon Dias falou sobre isso aí na entrevista coletiva. Foi perguntado pelo jornalista Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaíno, né? Que foi um dos poucos que teve coragem de perguntar isso ao nosso treinador, de perguntar isso na entrevista coletiva, a questão de reforço, né? A demora muito grande do Vasco não estar conseguindo contratar, a urgência para contratar um camisa 9 e um camisa 10. E a diretoria do Vasco parece que tá só de boa, né? Curtindo a praia do Rio de Janeiro, todo dia tomando a aguinha de coco, esperando um milagre acontecer e o Ramon Dias se virar com o que ele tem, né? Eu acho que é isso que a diretoria tá fazendo, porque é um absurdo o que está acontecendo dentro do Vasco hoje e coube ao treinador responder essa questão que o Paulo Brax, que tentou fugir da entrevista coletiva, não teve coragem de responder, né? Não tem coragem de responder nada. Isso ficou nítido pra todo mundo. Tá todo mundo aí nas redes sociais zoando a cara do Paulo Brax, porque ele tentou fugir da entrevista coletiva e o Ramon Dias pediu para ele ficar, né? Que não era para ele ir. Fica aí, meu amigo, senta aí porque você vai aguentar o tranco comigo, né? Porém, o Paulo Brax não abriu a boca, né? Não falou nada, não quis se comprometer, fingiu que não era com ele o que está acontecendo dentro do Vasco e coube ao nosso treinador que acabou de chegar responder essa pergunta tão difícil. Por que que o Vasco não consegue contratar jogadores? Ele disse que o Vasco está tentando, sabe que é muito difícil, vários jogadores não estão querendo vir para o Vasco, né? A gente já sabe disso, isso é fato, mas o Ramon Dias tentou amenizar um pouco, dizer que o Vasco está tentando aí resolver essas questões, não é fácil e que em breve pode ser que anunciem esse reforço, né? O que a gente está vendo é que o Vasco não vai contratar ninguém e somente refúgio, né? Tá tentando aí um jogador do Atlético Goianiense, mas na minha opinião a situação é bem complicada, é bem caótica. O Vasco precisa de um camisa 10 e agora precisa de um camisa 9. Já não tinha, porque o Pedro Raul também era praticamente nada, né? Agora vai ter que buscar um centroavante aí no mercado, já que o elenco do Vasco é um lixo, né? Um elenco fraquíssimo. Não temos outro centroavante no elenco, tem que recorrer à base para tentar aí pegar jogadores de 18 anos e 16 anos, como é o caso aí do próprio Rayana. Um jogador de 16 anos tendo que ser solução para o Vasco, é um absurdo. Mas é o péssimo planejamento da gestão aí do Paulo Brax e o torcedor é o que mais sofre nisso tudo, porque eles não estão nem aí, cara. Esses caras estão cagando para você, torcedor. Esses caras aí, eles estão cagando pro Vasco, estão cagando para a torcida do Vasco, porque o que a gente está vendo é um absurdo. E nem para corrigir o grande erro que eles cometeram em contratar o Luiz Melo e o Paulo Brax, eles conseguem fazer. Já era para esses dois caras estarem bem longe de São Januário. O Paulo Brax com certeza não deveria sequer mais pisar em São Januário na sua vida, porque é um absurdo o que esse cidadão está fazendo com o Vasco. E além dessa situação, o Ramon Dias falou também sobre o Lanzini. Foi perguntado por um jornalista, se não me engano, do Globo Esporte, sobre essa situação. Ele falou que é uma negociação muito difícil, o Lanzini estava no futebol europeu e lógico que ele queria contar com o atleta. E após a entrevista coletiva do Ramon Dias, tivemos uma grande atualização quanto ao Lanzini. Fique até o final, porque no final do vídeo a gente vai trazer essa informação. Mas atualmente a situação do Vasco no mercado não anda nada fácil. Vários jogadores negaram o Vasco e vários atletas que foram especulados ou tentaram negociações não foram para frente devido ao
os jogadores não quererem vestir a nossa camisa. E agora vamos torcer para que o Ramon Dias consiga fazer um bom trabalho. Infelizmente ele não vai ter material humano e vai ter que se virar com o que ele tem na mão, né? Não vou culpar o treinador se o Vasco, por exemplo, cair para a segunda divisão, porque obviamente não será culpa dele se o Vasco voltar para o inferno, né? Deixe nos comentários o que você achou da apresentação do Ramon Dias, se você acha que a diretoria do Vasco ainda vai ter a capacidade de trazer reforço, faltando em cerca de 15 dias para fechar a janela de transferência. Bom, pessoal, tivemos atualizações importantes de jogadores que estão no Vasco e que também pertencem ao Vasco, como é o caso do Carlos Palacio, jogador chileno que atualmente está emprestado ao Colo-Colo. O time chileno já entrou em contato com o Vasco, demonstrando interesse em comprar o jogador em definitivo. De acordo com as informações do jornalista Wagner Fernando, do Sport News Mundo, não foi divulgado aí ainda os valores dessa negociação, porém o Colo-Colo terá que comprar o jogador se quiser continuar com ele, né? O empréstimo dele se encerra no final dessa temporada e é praticamente zero a chance do Carlos Palacio permanecer no Vasco o ano que vem, exceto, claro, se não chegar nenhum tipo de proposta para o jogador. Fato é de que ele está muito satisfeito lá no Colo-Colo. Eu acho que com a volta dele ao Vasco, ele não vai jogar nada, né? Porque ele já veio para o Vasco no ano passado, não mostrou nada, voltou para o Chile, claro, uma liga mais fraca, mas o jogador está num ambiente favorável a ele, está jogando muita bola, e o Vasco é um celeiro de queimar jogadores, né? E com certeza o Carlos Palacio é mais um desses atletas. Recentemente, o jogador teria chamado a atenção de clubes da Arábia Saudita, porém o Vasco ainda não recebeu nada oficial para vender o jogador, exceto aí o contato, os primeiros contatos do Colo-Colo acenando o desejo de comprar o atleta. Os outros jogadores estão atualmente hoje no elenco do Vasco, né? O caso aí do Orediano, a gente trouxe mais cedo que o Boca Juniors tem o interesse em contratar o jogador. O técnico Ramon Dias está avaliando o atleta nos treinamentos e atualmente o Vasco não recebeu nenhuma proposta oficial sequer. Clubes como Boca Juniors, Vélez demonstraram interesse em contratar o jogador por empréstimo, né? Há informações que o Boca deverá vir com tudo para comprar o jogador, só que até agora essa proposta não chegou, né? Vamos ver se vai aparecer e o Vasco vendeu o atleta para o clube argentino. O lateral esquerdo Riquelme está em negociações avançadas com um clube europeu, que ainda não foi revelado o nome desse clube. A ideia é valorizar o jovem e por isso será melhor para ele começar uma temporada lá no futebol europeu. Ele será emprestado aí para ganhar rodagem e quem sabe voltar ao Vasco no ano que vem. Outro jogador que era da base do Vasco, que já está nos profissionais, o volante Rodrigo, está muito perto de sair do Vasco, também deverá ser emprestado. Dias atrás, a Chapecoense e o Londrina, clubes que estão na zona do rebaixamento na Série B, demonstraram interesse na contratação do volante, que está sendo pouquíssimo aproveitado no Vasco. Foi até mais ou menos lá no Campeonato Carioca, porém no Campeonato Brasileiro ficou muito pesado para ele. Ele não conseguiu retomar a titularidade e acabou perdendo muito espaço. Ele teve uma época que ele estava, se eu não me engano, até afastado, sei lá o que aconteceu com ele. Ele não ia ser mais utilizado pelo técnico Maurício Barbieri e agora está na lista aí de jogadores negociáveis e o Vasco espera resolver a questão dele nos próximos dias e o jogador deixar o Vasco em breve. E hoje também tivemos uma grande atualização muito importante quanto ao lateral esquerdo Jefferson do Atlético Goianiense. O Vasco já teria feito uma proposta para contratar o jogador que está atualmente no clube goiano. Já fez uma proposta ao Atlético Goianiense. A gente não sabe se essa proposta é por empréstimo ou se é para comprar em definitivo o jogador. O jogador lateral esquerdo de 26 anos, tem passagens aí pelo Goiás e está agora jogando no Atlético Goianiense. Chega claramente para compor o elenco do Vasco sem status de titular, já que o Paulo Vitor, outro lateral que tínhamos no nosso elenco, voltou para o Internacional. E como a gente acabou de falar, o Riquelme está indo para o futebol europeu e já não estava sendo sequer aproveitado pelo Vasco, né? O Vasco teve que utilizar o Léo Pelé ali de lateral esquerdo, em vez de usar o Riquelme, que já estava pronto, né? O Riquelme já está treinando aí desde o início do Brasileirão e não teve nenhuma oportunidade, sequer foi relacionado para algum jogo aí nessa temporada. Vamos aguardar ver se o Vasco vai finalizar a contratação do Jefferson. O fato é que já está muito avançada essa negociação e o jogador muito possivelmente será reforço do Vasco. Para fechar aqui, vamos falar da situação envolvendo o Lanzini e também o Franco Fagundes, né? Jogadores aí que foram especulados no Vasco nos últimos dias, chegariam em tese para ser o camisa 10 do Vasco, né? A cereja do bolo que tanto falaram por aí. E até hoje, meu amigo, a cereja do bolo tá virando a cerveja do bolo, que o Paulo Brax já até virou, já tomou a cerveja, né? Porque tá difícil, tá complicado demais. O jogador Franco Fagundes não será reforço do Vasco, ele está perto de acertar sua transferência para o Cádiz da Espanha.
Ele teria sido oferecido novamente ao Vasco para jogar no nosso clube, queria jogar no Vasco, porém o Vasco parece que não demonstrou interesse em contratar o jogador e ele está de malas prontas para jogar no futebol espanhol. Só uma grande reviravolta gigantesca para esse jogador vir para o Vasco. A mesma coisa é o meio-campista Lanzini. Como a gente falou, o Ramon Dias falou desse jogador aí na sua entrevista coletiva, porém hoje à tarde, de acordo com o Globoesporte.com, o Lanzini está totalmente descartado pela diretoria do Vasco, não tem chance nenhuma dele ser reforço para o Vasco, acabou a negociação dele com o Vasco não tem condições de contratar o jogador e se retirou das negociações e o papo está encerrado, né? O jogador que foi muito especulado no Vasco, a gente está falando do Lanzini aqui há quase 2 meses, por aí, cara. Várias especulações, várias notícias, vários jornalistas pelo mundo falando que ele estava negociando com o Vasco, porém o Vasco esbarrou no alto salário do atleta, o Vasco não tem dinheiro para contratar jogador do nível do Lanzini. Quem acompanha aqui o meu canal sabe muito bem que todo dia eu tô falando que não vai chegar craque, que não vai vir jogador de ponta, dependendo da diretoria do Vasco, que da 777 Partners, esquece, meu amigo, é jogador refúgio, é reforço vindo do Santos, é reforço vindo da Série B, como tá vindo aí o Jefferson, né? Esse tipo de jogador que o Vasco quer contratar. O Medel só veio pro Vasco, sabe por que o Medel veio pro Vasco? Porque ele tava livre no mercado e quis jogar no futebol brasileiro. E o único clube que foi atrás dele no Brasil foi o Vasco. Por isso ele aceitou jogar no Vasco. Se o Vasco tivesse que comprar o Medel, contratar ele, tirar ele de um clube, obviamente ele não seria reforço do Vasco. Claramente ele facilitou e muito para vir jogar no nosso clube, porque o nosso dirigente é muito incompetente e não teria a mínima condição de contratar o Medel. O Medel quis sim estar no Vasco, quis sim defender nossas cores. Claramente deve ter sido prometido a ele que o Vasco iria trazer grandes reforços, queria trazer um elenco forte, para que ele fizesse parte desse elenco e ajudasse o Vasco numa campanha de recuperação no retorno do Campeonato Brasileiro, mas não é isso que está acontecendo. Os reforços que vieram foram o Serginho, fim de contrato com um clube lá na Turquia, que inclusive o clube dele foi até rebaixado para a segunda divisão, se eu não me engano, e o Maicon, que era a terceira opção do Santos, sequer estava sendo relacionado para os jogos aí do Clube Paulista. E o Santos está na draga danada, né? Quase caindo também junto com o Vasco. Esses foram os reforços que o Vasco trouxe e infelizmente é isso aí que o Ramon Dias vai ter que trabalhar, porque não vai vir nada, não vai vir nenhum reforço de peso, não vamos ter camisa 10 e muito menos um camisa 9. Deixa aí nos comentários aí o que você acha do Vasco desistindo do Lanzini. Não será reforço do Vasco, chance zero do Lanzini vir para o Vasco, e também o Franco Fagundes está indo para a Espanha. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.